Muito bem, muito boa noite. Uma noite que está prometendo chuva, estamos ouvindo trovoadas, relâmpagos, que inclusive também trará uma frente fria, né? Com possibilidade até de nevar. É. Aham. Então, para dizer que com certeza é uma noite bonita, é uma noite linda, de chuva. É. Muitos, claro, trovoadas e relâmpagos sempre assustam, como também assustavam os índios, que diziam então que os deuses estavam furiosos, né, e procuravam aplacar a fúria dos deuses, não só os índios brasileiros, os índios da América, mas também os povos praticamente do mundo todo, sempre viram nas manifestações da natureza manifestação atribuída também aos deuses, né? E havia sempre, com certeza, uma hierarquia nesses deuses. Havia o deus do trovão, o deus da chuva, o deus da caça, o deus da fertilidade. Havia deuses para tudo, deuses para tudo. E tinha o deus dos deuses, o deus que era o mais forte, o maior. Entre os gregos também havia, entre os egípcios também havia, os babilônicos da mesma forma. Então, todas as gerações sempre cultuaram divindades, deuses, muitos deuses, isso também chamado panteísmo. Panteísmo também que significa, quer dizer, tudo é Deus, ou Deus que está em todo lugar, toda parte, é, e, mas muito mais um Deus que sempre se apresentava como um Deus que castigava, que punia e que exigia dos seus, então, súditos, exigia dos seres humanos, exigia sacrifícios e até mesmo sacrifícios humanos, sacrifícios de virgens, meninas, né? E garotos, pessoas, animais. Sempre houve na humanidade esse entendimento para aplacar a fúria dos deuses. Então se faziam rituais e se ofereciam vidas humanas. E assim também outras tantas coisas eram feitas para, então, afugentar, digamos assim, os seus medos e aplacar a fúria, então, dos deuses. Assim eles agiam, assim se manifestavam. Hoje, vendo a religiosidade das pessoas, não é diferente. Vendo hoje a crença das pessoas, não é diferente. Na verdade, é bom que se diga que, com certeza, os espíritos das trevas sempre se manifestaram e exploraram e exploram até hoje, então, essa fraqueza humana, essa falta do conhecimento do Deus verdadeiro. O Deus que se dá a conhecer, o Deus que se revelou, então, digamos assim, a Abraão, que se revelou a Noé, que se revelou a Adão e Eva, né? Que se revelou a Abel e Caim, né? Ele se deu a conhecer sempre a certas pessoas e, veja, ele sempre cobrou, né, a responsabilidade para quem ele se deu a conhecer. E a sua ira é justamente voltada para aquelas pessoas as quais ele se dá a conhecer, e essas pessoas então não correspondem, não são fiéis, não se deixam conduzir pelo espírito dele, se rebelam contra ele, se revoltam contra ele e criam suas próprias identidades com um falso Deus. Então, já falei, os profetas, então a ira do Senhor Deus se manifestava através dos profetas. Então, chamando a atenção do povo, do rei,
dos seus súditos, né, do rei, né, e seus ministros, né, advertindo severamente pela falta de obediência destes para com Deus que se deu a conhecer. Que se deu a conhecer. Então, contra outros povos, outras nações, ele, tanto que veja o Salmo 114, 14 e 53, que se repetem, diz lá, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Não há Deus, e se corrompe, todos se corromperam e se corrompe. Quer dizer, mas veja, com esses ele só diz assim, diz o nécio, diz o louco, nas suas conclusões, Deus não existe. Então com esses, Deus nem se importa, digamos assim, nem se importa. Bom, se eles me têm como se eu não existisse, o que eu vou estar falando alguma coisa para eles? Para eles eu não existo, então deixa quieto. Mas para aquelas pessoas que creem na minha existência, e até mesmo aquelas que eu me dei a conhecer, com essas diz lá que ele vai cobrar. Ele vai cobrar e cobra. Cobra porque está escrito, né? A quem é muito é dado, muito também será cobrado. Com certeza. Então veja, o papel do enganador e desses espíritos que estão no mundo, dos espíritos religiosos, é justamente isso, é confundir. Fazer de Deus o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Cristo Jesus nosso Senhor, fazer dele um Deus de confusão. Ou um Deus que então foi conhecido pelos antigos e foi seguido pelos antigos. Um Deus que... Agora eu vou falar uma palavra aqui forte, né? Um Deus que não se aperfeiçoou. Bah, agora fazer igual o pessoal lá, os gregos. Não, agora chega. Vamos te ouvir outra hora, seu tagarela. O que é um Deus que se aperfeiçoou? O apóstolo Paulo trata no livro de Hebreus dizendo, de muitos modos Deus falou aos nossos pais, pelos profetas, até mesmo através dos anjos. Muitas formas Deus falou e se deu a conhecer, mas ultimamente ele enviou seu próprio filho, na unidade com o próprio filho. Ele falou e o filho disse, Felipe, quem me vê, vê o Pai. E disse, quem me ouve, ouve o Pai. Porque eu faço tudo o que ele quer, o que ele me manda, o que eu ouço dele, nada faço sem a ordem, sem a permissão, sem estar em unidade com ele, sempre, sempre. Entendeu? Então, veja, por isso eu estou dizendo, Deus se modernizou, quer dizer, veja, ele falou de muitos modos, de muitas maneiras, através dos anjos, falou com Abraão, falou com Moisés, e já falava face a face com Moisés, entendeu? Mas aí, veja, esse face a face, né, não era bem assim. Agora, veja, quando ele diz, quem me vê, vê o Pai, e quem me ouve, ouve o Pai, quer dizer, é o último lançamento. Sim, veja bem, quando ele se manifesta na transfiguração no Monte Tabor, veja bem, ele diz lá, este é meu filho. Veio a voz do alto que disse, este é meu filho amado em quem eu me alegro grandemente, a ele ouçam, somente, sim, somente a ele. Somente a ele. Depois o Paulo vem e reforça. Só há um mediador entre os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, 5. Confere lá, creio que seja isso. Entendeu? Só há um mediador. Aí os homens se encheram de mediador. Se encheram. E chegam a dizer que um tem que estar sob a cobertura do outro. Quem é que te dá cobertura? Tem uns evangélicos aí. Quem é que te dá cobertura? O apóstolo aquele, eles chamam de apóstolo. Isso é uma blasfêmia. O apóstolo aquele dá cobertura para aquele outro, porque dá cobertura para aquele outro. E assim vão essas coberturas. Aí na igreja católica também não. Só tem salvação dentro da igreja católica.
Deus escolheu a Igreja Católica, assim, e ali está o Depositum Fidei. E tem os responsáveis lá no Vaticano pela guarda da fé. Os cardeais lá que são responsáveis. Aquele Ratzinger, que depois foi papa, que depois renunciou, ele era um dos cardeais, então, responsáveis pelo depósito fidei, depósito da fé, para garantir aquela fé. Para nem para a esquerda nem para a direita, quer dizer. A fé, garantia a fé do imperador, dos imperadores romanos. Que coisa deprimente. Misericórdia, gente. Esse Deus do imperador romano nunca ia dizer meu pai, Criador do céu e da terra, Deus bendito, Deus altíssimo. Eu te louvo e te bendigo porque ocultaste as coisas aos sábios entendidos, aos generais, às mais altas autoridades desse mundo. O Senhor ocultou. As autoridades religiosas, o Senhor ocultou e revelaste aos pequeninos. Eu te bendigo, Senhor do céu e da terra. Tá lá. Tá lá. Evangelho de Lucas 10, se não me falha a memória. Quando os discípulos voltam, que ele tinha mandado eles então evangelizar, e disse, vão, diante de mim, enviou aqueles 72. Aí eles voltaram dizendo, olha, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E se alegraram com isso. Ele disse, não vos alegreis por isto, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos por isso. E aí diz lá que então ele exultou no Espírito, sabe o que significa isso? E disse, o Senhor Deus ocultou, escondeu das autoridades deste mundo, dos ditos grandes deste mundo, e revelou aos pequeninos. Quem eram os pequeninos? Aqueles discípulos, rejeitados, renegados, marginalizados. Porque veja que em João 8, capítulo 7, não me falha a memória, diz lá que os sumos sacerdotes, as autoridades judaicas da época, o Sinédrio, disseram assim, quando aqueles soldados voltaram sem ter preso Jesus, porque ouviram ele, disse, nós não prendemos este homem, ninguém fala como ele. Aí vocês também foram enrolados por ele, vocês também foram enganados. Veja se um dos nossos acreditou nele. E é só essa plebe, essa ralé aí, ignorante que não conhece a lei. Tá vendo? E depois o apóstolo Paulo vem em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, se me fala a memória. Diz lá assim, ele disse, veja se entre nós há muitos sábios, muitos ricos, Não, diz, tudo gente simples, pobre, humilde. O apóstolo Tiago diz assim, veja se não são os ricos que botam vocês na cadeia, que condenam vocês, que levam vocês diante do tribunal, e condenam vocês. Por que vocês querem ainda dar primazia, primeiro lugar, fazendo acepção de pessoas? Da onde isso? Então veja que desde aquela época já estava havendo a infiltração, já estava havendo a impureza, desde aquele tempo, desde sempre, nunca deixou de vir. E aí chegou no ponto que chegou, está nesse estágio. Misericórdia. Nesse estágio onde que jamais deveria estar. Depois de ter vindo a plena revelação do Pai, o aperfeiçoamento, a grande promessa, tão esperada. Veja, por Simeão, tão esperada por Ana, aquela profetisa que estava lá no templo, esperava a redenção de Israel, esperava a salvação. O Simeão disse, meu Deus, pode me levar agora. Meus olhos viram, contemplaram a salvação. Tão esperada. Como ele disse, muitos desejaram ver esse dia e não viram. E vocês estão tendo oportunidade. E hoje, tristemente, pessoal, o espírito das trevas, o espírito religioso conseguiu
ocultar tamanho feito, tamanho milagre, tamanha bênção, tamanha manifestação de Deus. Resumiram num presépio, resumiram numa Páscoa, resumiram em rituais, resumiram num culto de arrumar dinheiro e de exaltar os reis desse mundo, e glorificar os vencedores, os dominadores, os opressores desse mundo, em nome de Jesus. Estão abençoando, hoje, em nome de Jesus, aqueles que perseguiram Jesus. Terrível, terrível. Jesus já tinha dito, ele já tinha falado, ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas. Vocês edificam o túmulo dos profetas, aqueles que os vossos pais mataram. E isso está testificando contra vós. Testificando contra vós. Então, por quê? Porque agora é a mesma coisa. Veja, eles falam em nome de Jesus, oram em nome de Jesus, prometem riqueza em nome de Jesus, prosperidade em nome de Jesus. Agora estão vendendo arma e abençoando arma em nome de Jesus. Nós tivemos um determinado local hoje, que é um local de lazer, de famílias e tudo mais, mas lá tem várias linhas de tiro. Várias linhas de tiro e estão construindo outras. Estava me dizendo uma pessoa que esse clube de tiro, que agora então para conseguir porte de arma e conseguir comprar e sei lá o que mais, precisa fazer esse curso. E precisa então estar associada numa agremiação dessas, porque é onde é reconhecido então, e é onde pode exercer, praticar o tiro ao alvo. Se vocês forem lá olhar na salinha de tiro, onde é praticado esse tiro ao alvo, são silhuetas humanas. Não, invariavelmente, são silhuetas humanas. No exército são silhuetas humanas. E a figura tem a cabeça, o tronco, e é para tirar ali os pontos vitais. Então outros fazem uma mosca, né? Fazem uma mosca, expressão, né? Aquele tiro ao alvo assim com... tem a mosquinha no centro, digamos, e aí vai para ver a perspicácia dos atiradores. Para quem atirar em quem? A arma de caça, matar que animal, gente? Os animaizinhos selvagens precisam, uma vez meu pai, meus avós precisavam. Estava vendo em Gênesis, desculpem, eu estava vendo ali na lei antiga, Deuteronômio, Números e assim por diante, dizendo ali que quando o povo de Deus encontrasse um ninho de passarinho, era para deixar a mãe que estava sobre os filhotes ir embora, mas os filhotes podia pegar para comer. Podia pegar para comer. Ai, que pecado. Podia pegar. A minha avó fazia isso, meu pai falava. Eu vi que está até na lei. Mas por quê? Era sobrevivência. Agora, hoje caçar, tem fundamento caçar? Tem fundamento? Precisa hoje, gente? Não, é só por maldade. Para mim não tem. Só por maldade. Entendeu? Caçar hoje, se alimentar da carne de caça. Antigamente era vital. Nós morávamos no interior, só tinha isso. Se conseguisse um tatu, uma paca, uma cutia, algum animal assim, como diz um bicho de pena, assim que era tratado, né? Então nós tinha carne, senão não tinha. Não é estar matando galinha todo dia, né? Só o que tinha. E a grande maioria era assim, a grande maioria. Poucos que tinham acesso e que tinham condições de criar um animal. Mesmo assim, quem quer matar um boi para botar onde não tinha freezer? Bom. Mas e arma? Para que arma? Aonde que tem respaldo nisso? Aonde? Aí diz que vão lá no Antigo Testamento caçar as passagens lá para justificar para ter um revólver, uma pistola em casa, gente. Isso é o atestado de falência da fé. Isso é o comprovante máximo que essas pessoas fracassaram completamente. E a evangelização fracassou. Fracassou. E as trevas predominam. Terrivelmente. Zé, por isso veja que o apóstolo Paulo já disse. Um dos apóstolos falou. Desse Pedro, Paulo. Veja, disse assim, ai daqueles que negligenciarem tão grande salvação. E o que é negligenciar a salvação, senão que passar a confiar em arma?
que pode ser? Aí estão lá, na linha de tiro. Tem várias sendo construídas. E eu estava dizendo então que essa pessoa então bem informada, que tem participado aí, tem se esforçado grandemente para então ser um dos poucos discípulos dos tempos de hoje. Ele disse que então ficou sabendo que aumentou, dobrou o número de associados. E deu cento não sei quantos mil se associaram no Rio Grande do Sul. Cento não sei quantas pessoas, 150, 160, não lembro bem com precisão, que então compraram arma, e parece que tem que inclusive comprar duas armas, uma de caça e outra, então, para proteger sua casa. Proteger sua casa, porque tem medo de assalto, de ladrão, de bandido. E o grande bandido, o grande ladrão, que é o ladrão das nossas almas, o ladrão da nossa salvação, este tem acesso livre. Ninguém teme este. Ninguém teme. Eles têm medo desses que ele... E Jesus disse, olha bem, contrariando em gênero, número e grau o mestre. Ele disse, não temais os homens. Não temais os homens. Eles nada mais podem fazer depois de matar a carne. Mas temei a Deus, mas não temem a Deus. Não ouvem a Deus, mas temem o homem. Continuam a temer o homem. E eu continuo afirmando. O homem que compra arma para proteger sua casa é covarde e não crê em Deus. Ele crê no diabo, porque esse ensinamento é diabólico de se proteger com arma. Ele ouve ao Satanás, ele ouve o príncipe da morte, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele e seus seguidores. Ele ouve isso, ele ouve o mercenário, ele não ouve o bom pastor. Se ouvisse o bom pastor, jamais ele ia carregar uma arma, ia pensar numa arma para proteger a casa dele, proteger a vida dele. Porque está escrito desde o Antigo Testamento, a nossa proteção está no nome do Senhor. Tem que estar no nome do Senhor. E se não tiver, vai te converter. Vai te converter. E para de mentir para ti mesmo, que é convertido e que crê em Deus. E cada vez mais acumulando e juntando riqueza e confiando no dinheiro e confiando nos homens. Maldito o homem que confia no homem. Confiar é confiar no homem. Confiar na riqueza e confiar no homem. Isso é ser maldito. Mas eles pensam que... E o espírito do engano passa esse entendimento para eles, que confiar no homem é entrar de fiador. Entrar de fiador. Porque está escrito em Provérbios que não entra de fiador do teu semelhante, porque ele vai te lograr e tu vai viver agitado, tu vai viver angustiado, tu vai viver preocupado. Então não entre de fiador. Quer dizer, contrariando o que Jesus disse. Dá a quem te pede e não volte as costas a quem deseja te pedir. Então veja, ficam os provérbios, que o provérbio, já falei outro dia, que são ditados que fizeram a coletânea do passado de vários povos. Atribuíram a Salomão, mas aquilo é uma coletânea de ditados que circulava, adágio popular que circulava naquele tempo. E aí fizeram uma coletânea. Pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam, e atribuíram a palavra de Deus. Por isso, pessoas pegam a Bíblia, e fazem aquela referência falsa. Aquela reverência falsa. Deus o livre, largar a Bíblia no chão, largar aqui, largar ali. Tem que deixar a Bíblia assim em lugar de destaque. De preferência, os católicos ainda sendo uma vela do lado, sei lá o quê. Misericórdia, é uma religiosidade barata. Como foi dito antes do pandeísmo ainda. Ou dos múltiplos deuses, das múltiplas divindades, que sempre houve, há e haverá. Só que hoje eles tentaram unificar um Deus só, mas a prática é a mesma, de várias crenças, de vários deuses. Agora eu tenho o Deus pistola, sei lá os calibres que já tem aí, o Deus pistola, o Deus fuzil, o Deus metralhadora, o Deus, esses ídolos aí diabólicos, inventado pelo diabo e seus anjos, e que os homens confiam tanto. E exerce um fascínio muito grande. E um mostra para o outro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Misericórdia, atestado da falência, da fé, da dignidade, da coragem, da valentia. Testado de covardia.
Tempestade e covardia, de banditismo, né? Por isso está escrito no Salmo 12, neste mundo onde a vileza, isso é vileza, é exaltada entre os homens. A vileza, lograr, adquirir, acumular, comprar arma, se proteger com dinheiro, se proteger com advogado, com mentira, assim por diante, isso é vileza. A vileza é exaltada. A vileza é coisa triste, diabólica, terrível. Isso permeia toda a sociedade, com certeza. Infelizmente, estão conseguindo anular o Evangelho de Cristo Jesus, né? Hoje, a minoria, pequena, ínfima minoria, é que consegue ainda respirar um pouco do Evangelho. Porque o mais que está por aí é poluição terrível. A pior das poluições. Você imagina que na sociedade humana, na criação dos homens, eles dizem lá que uma das mais terríveis poluição é a poluição, então, a poluição esta nuclear. Nuclear. Então fica difícil se livrar desses resíduos nucleares. E a quantidade de coisas radioativas que tem, então eles mandam uma quantia imensa para o espaço, diz que lá está congestionado de lixo que tem no espaço, fora de série, está ameaçando até esse satélite, e também no fundo do mar, em lugares desertos. Eles levam para os desertos, fazem uma escavação imensa lá, e enterram aquilo sob grandes camadas de concreto. Mas essa ainda não é a pior, porque, como disse o Mestre Jesus, essa mata o corpo. A pior é essa poluição espiritual. É a pior. A pior. E alguém já disse, e volta e meia lembrado nas redes sociais, que dos homens maus, o pior entre os homens maus é o homem mau religioso. Com certeza. O homem mau religioso é o pior. A pior espécie de demônio é expulsar esses que são revestidos com a capa da religião. Pior espécie de demônio, com toda certeza. Foi esses que perseguiram Jesus, esses que o acusaram de charlatão, de mentiroso, de blasfemo, esses que foram responsabilizados por toda injustiça, Aí esses próprios religiosos, não, mas Jesus perdoou coisa nenhuma. Perdoou sim, como eu já falei sobre isso. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para dizer o quê, gente? Para dizer que Jesus não estava odiando eles, não estava carregando esses cadáveres dentro dele. Mas o perdão, volto a dizer, só há perdão onde há arrependimento. Se o judeu se arrepende, ele é perdoado. Se não se arrepende, não tem perdão. Não existe. Não existe perdão para quem não se arrepende. Por isso ele começa a pregar o evangelho de que jeito? Qual foi as primeiras palavras que você encontra no evangelho? Começa a ler Mateus, começa a ler os evangelhos, começa a ler a pregação de João Batista. O que ele diz lá? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeira atitude é se arrepender. Se arrepender significa reconhecer os seus erros, reconhecer sua loucura, suas falhas, se humilhar, pedir perdão. Se humilhar, pedir perdão. E quem se humilha verdadeiramente para pedir perdão também está apto a perdoar. A pessoa que não é capaz de pedir perdão, tampouco é capaz de perdoar. Não tem jeito. Ela não consegue perdoar. Mas não consegue mesmo. Não. Então, por isso, veja que a crença dos homens é uma e aquela ensinada por Deus é outra. Bem diferente. Bem diferente. Mas veja, os homens sem Deus, os homens, então, que continuam negando a Deus, os Caim de hoje, eles se apossaram de todos os ensinamentos de Jesus e deram o sentido deles
a interpretação deles, o entendimento deles. Por isso que Jesus disse, se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Hoje uma pessoa também me perguntou, me falou preocupada com a filha dela, que então no tempo dela e outras pessoas tantas, enfim, o adolescente está lá aprendendo catequese nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, na luterana, aulas, estudos. Aí, vou dizer como Moisés disse lá para o faraó, que Moisés estava sendo acusado de traidor, mas ainda não estava traindo o faraó, né? Ele disse assim, julgue pelos resultados. Ele disse para o faraó, tá aqui, ó, mostrou lá. Olha que foi construído isso, construído aquilo, olha que foi feito, o que estão fazendo aqui. Era um sem número de obras, uma mais linda que a outra. E o faraó olhou assim e falou para o Ramsés, repreendeu Ramsés. Você está acusando. Entendeu? Então, você olha hoje para os resultados, essas pessoas estão sendo evangelizadas e catequizadas. No que elas estão sendo transformadas? Que mudança está havendo na sociedade? Quando tu vê os pastores com pistola na cintura, pregando a prosperidade. Quando tu vê os pastores de ministro desse homem mentindo e oprimindo, retirando tudo dos pobres. Aqueles que Deus escolheu. Massacrando os pobres. Tirando a dignidade dos humildes, dos simples. E as emissoras vendendo mentira. Acusando o inocente e exaltando o algoz, o opressor. Exaltando o mentiroso. Exaltando o injusto, o perverso. Tudo aquilo que Deus abomina e condena. Tudo aquilo. Mas o que diz? O que Jesus disse para os saduceus? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mudou? Infelizmente não. Infelizmente não. Continuam eles a dominar o mundo e a dar as ordens e a fazer tudo conforme lhe apraz. Numa rebeldia terrível contra Deus, muito mais do que antes. Por isso João Batista dizia, e Cristo disse, como escaparão do juízo? Como escaparão da condenação eterna, raça de víbora? Como escaparão? Mas eles não têm temor, porque o temor é dado por Deus. O entendimento é dado por Deus, a conversão é dada por Deus, tudo vem de Deus, tudo. E o apóstolo Paulo diz, o que vocês têm, o que nós temos que não recebemos? Tudo recebemos de Deus, tudo. Tudo foi feito por ele, João, capítulo 1, né? E tudo foi para ele, para a glória dele. Creia você ou não. Creia você ou não. O ateu diz, não, eu não acredito, não importa. Não importa que tu não acredite. Depois tu vai ficar sabendo, tarde demais, claro, mas vai ficar sabendo que tu foi um louco. Um nécio, como está escrito então, no Salmo 14. Um nécio. E os outros que acharam que não era o nécio, que acreditavam, aí vão dizer assim, pois é, mas o diabo nos enganou, como Eva disse, como Adão disse, mas não adianta. Não adianta mais. É como aquele rico lá no inferno dizia, deixa ele voltar lá agora. Deixa que os meus irmãos, para quem eu deixei aquilo lá, meus filhos e tudo mais, vão vir tudo para cá. E quantos? Multidões. Multidões. Eu falava com uma pessoa hoje também que é muito... meu Deus. Ela dizia também que ninguém fazia a cabeça dela e que também não havia espaço. Onde é que vai haver espaço para tanta gente? Se referindo também, outro dia eu comentei isso. Então que não pode haver um lugar que vai caber todos esses milhares de milhões de pessoas. Ignorando completamente que o universo é infinito e que estar com Deus é um estado de espírito. Mas o que fazer com pessoas limitadas,
com pessoas que têm a sua mente embotada, fechada, bloqueada pelo Deus desse século, que não nos concede discernimento e entendimento. É triste, é muito triste, mas veja que Jesus não chorou por aqueles ricos que não iam conhecer, por os poderosos dessa terra. Ele chorou com certeza sobre Jerusalém porque ele viu que muitos pobres, muitas pessoas simples e sofridas não iam encontrar salvação, porque o caminho delas foi fechado, porque o entendimento dela foi roubado delas, por aqueles que estavam com a chave e não entravam, e não deixavam os outros entrar. Com certeza ele chorou por esses. Muitas almas se perderam, porque não tiveram acesso, porque aprenderam a falsa crença. E ele disse que esses aí ficam ainda pior ainda. Ficam ainda pior, com certeza. Então veja o quanto é sério isso e o quanto isso é tratado com banalidade, com leviandade. O quanto isso é tratado com desprezo, Então dão importância, veja o que os homens fazem. Gastam milhares para levantar muro, cerca elétrica, para criar cachorro feroz, para botar até guarda, alarme de tudo que é tamanho para garantir sua vida aqui nesse mundo. Mas para garantir sua alma, vida. Basta crer que Deus existe e cada um segue e juntando e acumulando e se enchendo de deuses pela vida fora. Basta sair numa romaria, numa procissão, fazer umas promessas ali e tá salvo. Basta ser batizado, tá salvo. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, gente? Volto a dizer, o que fizeram do cristianismo? Como nos conformar com a barbaridade dessas? Eu fico doente vendo a injustiça que fizeram para um homem igual aos outros, Lula, acusado de ladrão, do jeito que acusa, sem poder se defender. E todo mundo odeia ele. Inocente, sem dever uma pena. Já dói tremendamente essa injustiça. E os algozes dele lá, tudo desfrutando do bem do melhor, como pousando de homens de bem. Isso dói. Agora imagina o que estão fazendo com Cristo Jesus e com as suas próprias vidas. Com suas próprias vidas, gente. Se as pessoas sofrem para ver um cavalo numa carroça, um cavalo seco, magro, trançando as pernas, carregando um peso descomunal, que volta e meia, não raro, eles caem, não suportam o peso. Já dá uma dor, dá. Ver cachorro seco trançando as pernas na rua também dói. Ver animais abandonados dói. Eu não posso ver nem entre as galinhas vem injustiça, eu não suporto injustiça. Entre elas, tem que estar separando daqui e dali, porque eu não suporto injustiça nem entre os animais. Agora pensa comigo aqui. Do jeito que estão vivendo aí, você sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer no inferno. Terrível, mas teu filho que tu tanto gosta vai sofrer horrores. Assim sofresse igual os cachorros e os cavalos na carroça. Assim sofresse. Vai ser multiplicadas infinitas vezes pior para todo sempre. Se você amasse o seu filho, você se ia preocupar com a crença verdadeira dele. E não ia enfiar em qualquer lugar para cumprir tabela e 2 anos de catequese. E depois então recebe lá o canudo, ainda faz uma festa bem grande. O batizado, a mesma coisa, faz um monte de comida, e padrinho, madrinha, aquele tendel lá. Aquele tendel e paga o churrasco, não sei mais o que, bababá. Uma coisa mais absurda à toa que não dá para aguentar. Eu já disse e vou repetir, é uma brincadeira de péssimo gosto. Extremo mau gosto o que estão fazendo. Péssimo. E estão acreditando que estão evangelizando, que estão salvando almas. Pessoas injustas, malévolas, malignas, pregnadas de egoísmo, interesse próprio, de cobiça, de ganância, invejando os ricos, os grandes, querendo tudo que o mundo oferece, se arrebentando tudo para conseguir as riquezas desse mundo, os diplomas, os canudos desse mundo, para viver para si mesmo. E usando o nome de Jesus, usando a fé daquele que nada teve, nada trouxe
e foi extremamente injustiçado pelos mesmos que estão hoje mandando no mundo. E que ele mandou largar tudo, deixa tudo. E salve as suas almas da segunda morte. Não. E se dão por valente, por satisfeito, salvando a vida nesse mundo. Salvando as suas vidas nesse mundo. Matando e destruindo os outros. Está escrito, perecerão a todos. Perecerão a todos, raça de víbora. Então o religioso, por excelência, ele teria que ser esse homem corajoso e valente. Teria que ser. Como ele disse, perca tudo, mas não perca sua alma. Que pode estar acima da sua salvação? Como foi dito ainda na última live, você sabe o preço de uma alma? Você sabe o valor de uma alma? Você não sabe nada. Não sabe nada, porque quantia de gente se vendendo agora por um revólver, se vendendo por uma casa, se vendendo por um pouco de terra, se vendendo por dinheiro, né? Se vendendo por jogo, se vendendo por paixões e se vende por qualquer coisa. Tristemente se vende por qualquer coisa. Se troca por cachorro, se troca por cavalo, se troca por qualquer outra coisa. Querem matar as pessoas porque estão jogando os cavalos. Querem matar pessoas porque estão jogando cachorro. É errado, claro que é errado. Mas o erro não está ali. O erro está muito além. Isso já é consequência. Esses maus tratos que é feito para os animais é consequência dos maus tratos que essas pessoas estão recebendo já desde que nasceram e antes disso. Entendeu? Então, vou cobrar as pessoas saberem tratar os animais se eles mesmos não sabem se tratar e nunca foram tratados como seres humanos, nem como animal. Até pior. Né? Sobra resto só e são explorados em todos os aspectos. Então a injustiça é muito grande nesse mundo. E volto a dizer, os religiosos, como ele disse, e deixou para ser o sal da terra e a luz do mundo, e não para compactuar com o que está aí. Fazer vista grossa, ou ainda ir lá estender a mão e abençoar. E abençoar. Eu, quando era padre, muitas vezes lá eu chamava, padre, vem lá abençoar minha propriedade. Vem lá abençoar minha lavoura de soja. Lavourão. De soja. Abençoar meu carrão que eu comprei agora. Abençoar minha mansão. Eu não fazia isso. Logo eles perceberam que eu era dos pobres. Eu era dos pobres. Graças a Deus, o Senhor me separou para ficar com os humildes, com os últimos, os simples. E eu sou dos ricos. Eu gosto dos ricos. Por isso que eu digo que se eles não largarem riquezas, vão tudo para o inferno. Se eles não abandonarem, não se despojarem desses ditos bens materiais, que são males, terríveis males, eles vão tudo para o inferno, eles vão saber. Eles vão saber quem é que ama eles verdadeiramente. Aí não adianta mais também. Você é aquele cara lá que eu tinha por imundície, que eu tinha por desprezível, tinha nojo da cara dele. Tinha pavor do que ele falava, ele estava certo. Se eu tivesse ouvido. Mas aí não adianta mais, né? Se eu tivesse ouvido. Com certeza, vão lamentar e chorar. Não tem mais jeito. Não vai adiantar mais nada. O tempo é agora. Então, volto a dizer, amar o rico é dizer para ele, é pregar o evangelho que Cristo pregou. Jesus foi na casa do rico. Foi na casa do Zaqueu. Ele foi na casa do Zaqueu, na casa do rico, saiu de lá, o Zaqueu estava morto. E estava salvo, mais um filho. Este também é um filho de Abraão. Glória a Deus. E diz lá, e houve festa no céu. Porque aquele homem estava perdido. E foi achado. Mas houve, digamos assim, né? Houve tristeza no céu quando aquele chegou e pediu para Jesus, o que eu faço para dar a vida eterna? Ele saiu triste, certamente. Houve uma tristeza também no céu. Que recebeu o convite amável de Cristo Jesus, recebeu a promessa, terás um tesouro no céu, e ele rejeitou, preferiu o tesouro da terra. E assim então os religiosos, lambendo o sapato dos ricos ali, para ganhar uma esmolinha, uma ajudinha, um sorriso, um tapinha nas costas. Eu sei bem o que é isso, eu conheço.
Sei bem o que é isso. É lamentável. Né? Os pastores, a mesma coisa. Cuida bem daquele lá, porque o dízimo dele é grande. Cuida bem, senão ele vai para outra igreja levar o dízimo dele. Aí, ó. Tá vendo? Esse é o evangelho. Você pensa que é pouca gente assim? Não. Não é. Abandonaram a fé há muito tempo. Há muito tempo, mas estão usando da Bíblia, usando da palavra, explorando uma das piores. Bom, foi dito, eles exploram os animais, exploram as pessoas, exploram Deus. Exploram Deus. Está escrito lá, então, no livro. Está escrito no livro do profeta ali, que ele disse: alguém pode enganar a Deus? Alguém pode roubar a Deus? Aí diz, mas contudo vós me roubais. Vós me roubais. No que nós te roubamos? Está nos dias. Dizer, hoje estão roubando em tudo. Tudo, o nome dele estão roubando. Estão roubando a palavra dele. Estão roubando a revelação dele. E fazendo religião. Fazendo procissão. Fazendo via sacra. Fazendo uma palhaçada toda. Palhaçada toda. Misturando Papai Noel com Natal. Misturando Páscoa com coelhinho. Um comércio terrível. Comércio terrível dentro das igrejas, fora das igrejas, lá das igrejas, tudo que é tipo. E estão lendo lá que Jesus pegou e o chicote e botou tudo para fora. Naquele tempo, era para aqueles lá. Agora não, agora tá tudo legal. Agora não, agora aquela santidade. Pensa que mudou. Fazendo assim vai mudar, não vai mudar nada. Pior, porque agora tem a plena revelação do Pai. A última. Depois dessa vai vir o juízo. Virá o juízo. Mas não tem temor nenhum. Porque o temor de Deus é dado pelo Espírito de Deus também. Por que não tem temor? Por que continua assim, nessa fanfarra? Nessa prostituição sagrada? Por quê? Porque não tem temor. Tem temor nenhum de Deus. Não se preocupa com coisa nenhuma com Deus. Nada. Se preocupa sim em garantir suas vidas aqui. Garantir suas vidas, comendo do bom e do melhor. E tava faltando arma, agora tem. Agora então é se armar, treinar o tiro lá para poder ter a licença. É tiro e tiro. Tu ouve lá, pam, 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 pam. A que ponto chegamos num país que se diz evangelizado? Civilizado. Isso nem como pessoas humanas era admissível uma coisa dessa. Nem como ser humano. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus que não gostam disso. Tem pavor disso. Que não aceitam isso. Mas muitos não acreditam em Deus porque se é para acreditar num Deus desses, eles preferem não acreditar. E poderá ter muitos que serão surpreendidos. Senhor, mas eu não acreditei em ti lá na terra. Se tu não acreditou, não em mim, naqueles que pregavam aquele Deus lá. Mas o que tu fez, as tuas obras demonstraram fé. A tua justiça, o teu senso de justiça. Mesmo sem me conhecer, porque então foi te tirado o direito de conhecer. Tu usou do bom senso, do bom siso, e fez o que é correto, socorreu o fraco, o indigente, o humilde, o necessitado. E os religiosos, como ele disse, esses que se usaram do meu nome e se disseram meus filhos, serão lançados fora nas trevas exteriores. E será grande a condenação, grande o sofrimento. Porque negligenciaram tão grande salvação. Quando vão se dar conta da seriedade disso? Quando será? Misericórdia, gente. Eu, ficando por aqui, espero que tenha entendido o recado. E espero também que muitas pessoas do coração duro tenham se dado por avisado. Com certeza, não porque eu falei, mas porque o Espírito falou. Com certeza, não estou falando para agradar ninguém. Para agradar ninguém. Eu não tenho nenhum interesse em nada a não ser a salvação das almas, a não ser que o nome do Senhor seja conhecido
como deve ser conhecido, temido, amado, respeitado como deve ser, e não do jeito que estão fazendo. Eu não estou buscando discípulo para mim, não estou. Nunca fiz isso, porque nada posso, nada sou. Mas, como diz o apóstolo Tiago a Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Não falo por mim mesmo. Não falo, porque não tem interesse em agradar ninguém, a não ser que essas pessoas, então, sejam salvas e que ninguém se perca. Mas não tem outro jeito senão anunciando o evangelho como tem que ser anunciado. Com toda a seriedade e responsabilidade, chamando cada um ao arrependimento, chamando cada um a valorizarem sua alma, a se amarem e evitarem a segunda morte. Então, temendo a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não temendo a homens endemoniados, perturbados e perversos, irônicos e zombadores, mentirosos, caluniadores, esses deuses desse mundo. Bem, então, eu acredito ter sido suficientemente claro e tenha o Senhor Deus tão alcançados muitos ouvintes, muitas pessoas, e quem sabe, creio e peço a Deus que seja um marco nessa vida, a partir de hoje, de retomarem o caminho sem medo, com valentia, com determinação, para seguirem não, para se tornarem discípulos de Cristo. Não ser seguidor dele, ele não quer seguidor, ele quer discípulo. Ele veio formar discípulo, aluno que ama e ama imensamente seu mestre. Aluno que, então, tem ele por único mestre. Amém? Glória a Deus. Sim, Pai Santo, Deus eterno. E que hoje, Deus, tenha se dado início, então, na vida de muitas pessoas, um novo tempo e um tempo inteiramente novo, Pai. Como está escrito, trabalhando pelo alimento que não perece, trabalhando pela salvação da sua alma, pela glória do Senhor Deus, pelo conhecimento dele que deve ser deve aumentar grandemente, porque ele disse: ide por toda a terra e pregai o evangelho, ensinai tudo o que eu vos ensinei, ensinai e fazei discípulos meus. Esta é a missão, este é o verdadeiro trabalho. Tenhamos que comer o que vestir, como está escrito, os apóstolos disseram. Tenho que comer o que vestir, contentai-vos. Tende onde morar e reclinar a cabeça, nem ele tinha, ele disse: eu não tenho de reclinar a cabeça. Mas não vai faltar lugar com certeza, porque os pacificadores herdarão a terra. Sempre haverá um lugar para reclinar a tua cabeça. Não te preocupe, pois ele disse: ele cuida dos céus. E nenhum fio de cabelo cai sem a permissão dele, sem o consentimento dele. Então olha só o cuidado, olha o amor. Precisa comprar arma? Deixe os incrédulos comprar arma. Deixe os à toa comprar arma. Deixa os que acreditam no Deus desse século, que estão cegados e enganados, comprarem arma. Deixe para os mentirosos crer nesses religiosos, nessas igrejas. Você vai e diz: não, eu quero crer em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor. Eu quero deixar de ser maldito, de confiar em homem, na criação dos homens. Mas eu quero ser bendito, porque está escrito: mas bendito aquele que crê, que obedece o seu Deus, que crê e que obedece os ensinamentos de Cristo. Este é bendito por séculos dos séculos. Então vamos deixar de ofender a Deus, deixar de blasfemar contra Deus, de tomar seu santo nome em vão. E vamos chamar para nós responsabilidade. Sim, Pai, este é o recado, esse é o ensinamento que o Senhor tem nos concedido. E que teu bom e santo Espírito, Pai, desperte muitas almas, muitas vidas, Pai, sofridas, cansadas, sobrecarregadas.
Espertem elas, Pai, para o entendimento. Esperta, Pai. Sim, meu Deus, que elas sejam despertadas deste sono, dessa enganação, e venham te conhecer, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Sim, ó Deus, isso falamos, isso pedimos, isso oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o domínio, o poder e a majestade. Um abraço. Fiquemos na paz e no amor de Cristo, essa paz que nos questiona e que nos liberta dessa falsa paz que o mundo oferece. Glória a Deus.